Gravado nos Predadores Estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que não comemorou o Dia dos Namorados. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e educação eu tenho, o que eu não tenho é paciência. Aqui é professor Vinícius de Almeida e esses dias eu estava pensando em tirar uma foto antes e depois, só que eu ainda estou no antes. Eu sou o professor Fernando Machado e o Senhor abençoa o justo, o teu favor o protege como um escudo. E a gente não pode deixar de começar mais um episódio de Direito do Mato aqui sem fazer aquele agradecimento a todos vocês que acompanham esse nosso projeto, que está ajudando aí sempre a evoluirmos mais e mais. Também aquele agradecimento especial à Unigran por fornecer toda essa estrutura para que a gente possa, até nesse período remoto aqui, dar continuidade ao Direito do Mato e, lógico, o agradecimento mais que especial também para o mestre Paulo, que sem ele a gente não vai para frente, com certeza. Uma prova de que sem o Paulo a gente não vai para frente é o episódio 1, né, que já está no ar no nosso YouTube, para que você possa conferir na íntegra qual foi o primeiro episódio do Direito do Mato e verificar ali como os recursos materiais eles fazem a diferença, né, já que os recursos humanos eles são limitados de qualquer forma. Aproveitando que falamos sobre o YouTube, pedimos a você, irmão e irmã, que nos siga nas redes sociais, no nosso YouTube, inscreva-se no YouTube, curta os nossos vídeos e que também curta a nossa página do Facebook e do Instagram, colaborando com este projeto abençoado. E para você, sedento, que quer ter a nossa caneca, ela está disponível para venda. Basta para isso entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou no e-mail direitodomato@gmail.com, que nós vamos informar como que você pode conseguir obtê-la. Ah? O Vinícius quebrou a dele. Então, é tão edição limitada que eu estou até sem. Bom, vamos dar início hoje a um novo episódio, no qual nós separamos algumas notícias aqui para comentar sobre elas. Primeira delas, advogados são investigados por 78.610 ações contra bancos. O juiz de direito Luiz Otávio, da Terceira Vara Civil de Cuiabá, Mato Grosso, determinou que seja expedido ofício ao GAECO de Mato Grosso do Sul, Grupo de Atuação ao Combate ao Crime Organizado, solicitando informações sobre uma investigação que apura a conduta de 3 advogados acusados de praticar advocacia predatória. Juntos, eles somam 78.610 ações contra instituições financeiras. Uma consumidora que é patrocinada por um dos advogados investigados acionou a justiça contra um banco, pedindo a nulidade de descontos em sua folha de pagamento. A instituição financeira, por sua vez, requereu o sobrestamento de todos os processos patrocinados pelos 3 advogados investigados, alegando eventual advocacia predatória. O banco diz que os causídicos são residentes na cidade de Guatemi MS e movem ações em todo o país, sendo que figuram entre os maiores litigantes individuais contra instituições financeiras do Brasil, somando 78.610 ações. Um dos advogados acumula sozinho o patrocínio de 4.244 demandas. Os outros 2 profissionais atuam em 16.078 e 13.288 causas. A financeira acrescentou ainda que de janeiro a março de 2021 foram distribuídas 3.519 ações contra um único banco, o que corresponde a 8.000 ações diárias. Nossa, matemática aqui eu já teria perdido. Eu fiz também o meu brilho aqui, ó. Conforme informou o réu, a conduta dos advogados está sendo investigada pelo GAECO MS, que apura possível crime de estelionato, apropriação indébita, lavagem de capitais e organização criminosa. O juiz, em sua decisão, destacou que o magistrado tem a obrigação de barrar ajuizamentos extravagantes e contrários à normalidade. Abre aspas. Ao juiz, lembro, incumbe prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, sob o artigo 139, inciso 3º do CPC, como ocorre quando o litigante recorre à estratégia de segmentar verbia gratia a causa de pedir em demandas distintas,
para com isso alcançar o objetivo que não foi esclarecido pela parte. Fecha aspas. Assim, determinou que no prazo de 20 dias o GAECO preste informações sobre as investigações que envolvem eventual conduta de advocacia predatória pelos advogados em questão. Fiquei admirado como que eles fazem o controle processual de 78 mil ações em 3 profissionais. Sabe o que eu pensei na hora? É tão difícil o cliente mandar os documentos digitalizados da forma correta, né? E você imagina, então, fazer isso 78 mil vezes, né? Em 3 meses. Esses advogados são verdadeiras máquinas de protocolar. Eu fui olhar o processo. Eu fui olhar o processo e eles agem com correspondente, né? Então, o advogado é um advogado do Mato Grosso contratado como correspondente. Aí deve responder pelas diligências e etc. em cada estado ou comarca. Porém, o que impressiona aqui e vendo as decisões de alguns processos, eu fui dar uma fuçada, é que a causa de pedir é sempre a mesma, poucas alterações na sua fundamentação jurídica, eles alteram os fatos, mas sempre usam do instituto do CPC da inversão do ônus da prova, porque dessa maneira, em tese, não teria que provar nada. Aí só entram com a ação com essa tentativa. Não, quem tem que provar é o fornecedor, e não juntam documentos. Que nem nesse caso só foi juntado o olerite com os descontos, mas não a motivação, assim, que tem que que é indevido o desconto e etc. e tal e coisa, e deixa para o banco daí ter que fazer essa prova. E aí pela quantia de ações é que foi identificado, né, esse escritório aqui da nossa vizinha Iguatemi, né, exportando ações para o Brasil inteiro. Impressionante. Os caras devem colocar lá na petição, assim, autor entre parênteses autora, né? O Azinho no final, né? Já que tá só repetindo, né? Já tá tudo na verdade, esses três advogados, eles têm mais ações do que a vara única de Iguatemi, né? Não, só um deles. Um deles tem 49 mil, outro tem 16 mil, outro tem 13 mil. O que tem menos causa aqui de 13 mil já tem mais que toda a comarca lá. Com certeza, incluindo juizado, civil e criminal, né? E oral junto, pode jogar. Certeza. Mas são as máquinas de peticionar isso aqui. Devem ter criado algum sistema para só jogar o nome e ele gera a petição pronto já, alguma inteligência artificial. Aí você imagina o WhatsApp desse advogado, né? Com 49 mil clientes. Chega no domingo deve ser uma maravilha, né? Se esses clientes forem idosos, então você imagina, daí sim. Que daí é aquela mensagem: bom dia, uma florzinha ou não sei o quê. Como vai, doutor? Pá. Para quem tem clientes mais idosos. Para quem tem clientes mais idosos, aí todo dia tem pelo menos um áudio e uma mensagem com a foto de Jesus, né? Então, pelo menos isso aí, uma vez por dia ali acontece, né? Aquele Jesus com as borboletas ali em 3D. Mas vamos lá. Professor Fabrício, uma questão muito importante que nós precisamos aqui alinhar. O que é que diz o nosso Código de Ética da OAB sobre esta possível, vamos tratar como possível, porque ainda está no plano da investigação, sobre essas possíveis irregularidades praticadas por esses advogados? Essa carreira bem sucedida. Convém dizer aqui que esse termo advocacia predatória, ele não consta na legislação. Né? Ele foi cunhado ao longo do tempo pela doutrina e pela jurisprudência, essa questão de predatória como a pesca predatória, a caça predatória, com a finalidade da busca por clientes e ações, né, ações contenciosas de volume, de massa. Então entra com várias ações para ganhar uma aqui, uma ali, um pouco aqui, e aí no volume você tem, por isso, desse termo advocacia predatória. Ocorre que isso, você pode ter os seus clientes de forma legítima, realmente, né? Eles virem a participar, a lhe contratar, ou a maneira como que você busca os clientes também
pode ser considerado uma captação ilegítima ou ilegal de causas. E também o ingresso em ações, digamos assim, que são meras aventuras judiciais. Você não tem uma plausibilidade jurídica do pedido, né, como era o requisito do Código 73, você não tem sequer uma pretensão resistida, não há uma fundamentação adequada, o que acaba por prejudicar. O Código de Ética e o Estatuto da OAB, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil é uma lei federal. Então, a nossa lei federal diz que, lá no seu artigo 34, constitui infração disciplinar valer-se de agenciador de causas mediante participação no receber. Então, isso é um intermediário que contrata, que encontra o cliente, passa para o advogado, e esse agenciador ele recebe um percentual dos honorários, o que no linguajar popular a gente chama de gato. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Você fazer captação de causas de forma ostensiva, com publicidade, etc. e tal, e às vezes até prometendo êxito. Então, isso constitui infração disciplinar. E o nosso Código de Ética, que é aprovado pelo Conselho Federal, porém não é uma lei, mas vincula a todos os advogados, diz o seguinte: o artigo 2º é lindo, a gente lê isso aqui e fala, não, advogado é foda, né? Mas porque foi advogado que escreveu. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito. Eu não, os advogados. Da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinado à atividade do seu ministério privado, à elevada função pública que exerce. Vocês nem lembravam que vocês eram tudo isso, hein? Ó, diz lá, são deveres do advogado. Os Vingadores agora. Sentir parte dos mais ou Vingadores. menos isso. Só faltou vir aquela pelo música menos, lá e todo mundo atrás. Pelo menos alguém me dá valor, né? O OAB te dá valor. Não, valor R$900 alto ainda. por ano. Desde que eu pago o valor para ela me dá valor, né? Claro, ela te protege, você estando em dia. Ó, são deveres do advogado aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial. Essas ações, pelo que eu estava verificando ali, são aventuras judiciais. É na base do vai que cola. Você entra com a ação, quem sabe o banco não faz uma defesa adequada, né, e acaba ganhando alguma coisa. Então, os advogados aqui, a persistirem dessa maneira, e isso ficando comprovado, não é? Acaba configurando essa captação indevida e promoção de ações que são aventuras judiciais. Que as decisões até do Estado de São Paulo, eu estava verificando, de indeferimento de plano, porque não tinha os requisitos da ação, mandando emendar por inépcia da petição inicial e etc., por identificarem causa de pedir semelhante, dado que são 78 mil ações, né? Aqui a grande questão é que essa advocacia de massa, ela justamente surge porque existem fatos que os bancos e outras grandes empresas utilizam também de forma massificada. Por exemplo, se você pegar ali 100 financiamentos, 100 empréstimos consignados, ingressar com a ação destes 100, é muito provável que 10, 15, 20 deles tenham realmente consistências aptas a gerar algum tipo de revisão judicial. Por exemplo, uma concessão indevida, por exemplo, uma taxa de juros que esteja sendo cobrada e que não foi aquela taxa pactuada. Lembrando aqui que não se trata daquela famosa revisão de juros abusivos, né, da pessoa que contrata um financiamento e depois ela acha caro e... Não, a verificação é se a taxa que foi contratada é a taxa que vem sendo cobrada, porque eventualmente a empresa pode inserir ali alguns encargos que não estavam previstos nos contratos. Não é aquela revisão por mero arrependimento, né? Financiei lá com R$1 de entrada em 320 mil parcelas e depois ali na parcela 150 eu
eu comecei a achar caro e não quero mais, né? Aí estamos falando aqui de questões realmente que sejam irregulares. Então, assim, como eventualmente bancos, empresas de telefonia, outras instituições financeiras, eventualmente possam praticar condutas irregulares em seus contratos, esses contratos são celebrados por centenas, milhares de pessoas, permite que surja esse tipo de advocacia. Então, você reúne fatos muito parecidos, porque são contratos de adesão, e você solta para o Poder Judiciário essas centenas, milhares de ações. Aí, em alguma delas ali a empresa vai deixar de contestar e aí vai acabar acontecendo alguma revelia ou será identificada em uma análise mais minuciosa alguma irregularidade, o que pode gerar algum tipo de indenização. Em regra, esses advogados ou eles utilizam da estrutura do juizado especial, que é gratuito ali na instância inicial, ou eles vão se utilizar da gratuidade da justiça, que permite que a pessoa ela não corra riscos, né? Então, o advogado vai prometer para a pessoa, vamos ingressar com a ação, se der certo você ganha, se der errado você não perde nada, né? E movido por esse sentimento, então ele induz o cliente a ingressar nesta aventura judicial, né? Inclusive, esses documentos, talvez ali eles possam ficar armazenados, procurações, e possam ser usados mais de uma vez, né? Então, em vários contratos, ou passa um tempo, pega um outro, acessa uma outra informação e ajuiza novamente esta ação. Então, realmente é uma conduta adequada do juiz que, identificado uma atuação como essa, ele possa tomar aí providências que sejam cabíveis, né? Até porque, enquanto o Poder Judiciário fica ali separando 49 mil ações iguais contra o banco, a nossa liminar lá está esperando ser deferida, né? Nosso alvará está aguardando ser liberado, né? E focando um pouco na responsabilidade dos advogados, bom, como deu para ver, então eles estão atuando em desacordo com o Código de Ética, por exemplo, da OAB. E aí, nesse sentido, eles poderiam chegar até a possibilidade de ter suspensa a habilitação como advogado? Aí é claro, né? A depender da gravidade. Aqui, essa pergunta, professor Vinícius, essa pergunta foi tipo aquelas reportagens do Jornal Hoje no final do ano, né? Quais cuidados tomar com seu carro ao sair de viagem, né? Aí alguém fala revisão no carro, de respeitar a sinalização, né? Foi mais ou menos nesse sentido, né? Mas claro que o importante é o teor. O importante é o teor informativo, né? É evidente que, denunciados esses profissionais ao Conselho de Ética da OAB, então a OAB irá instaurar um procedimento administrativo, vai oportunizar aos acusados o contraditório e ampla defesa, e sendo constatada que haja alguma irregularidade na atuação profissional, eles poderão sofrer ali as penalidades nas gradações previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, o que pode culminar pela gravidade, pela reiteração da conduta, até mesmo com a perda do direito de advogar, né, de exercer a profissão. Começa com começa com uma admoestação, né, que é uma advertência verbal ou escrita sem constar nos registros. A censura, né? Só que não consta, não fica registrado aquilo. Ou uma advertência escrita constando nos registros, você está advertido e está anotado aqui. Então, da próxima vez, você já não é mais réu primário, indo para a suspensão do exercício da profissão durante determinado tempo, até a cassação do registro. E aí você perde a carteira da OAB tão sonhada aí por alguns bacharéis. Aí você fica impedido de exercer definitivamente a sua profissão. Então, também é interessante falar que, além da responsabilidade frente ao nosso órgão fiscalizador, a OAB, esses fominhos aí também vão poder sofrer responsabilização criminal e até civil, dependendo da situação. A própria notícia menciona a possibilidade de indiciá-los pela prática de crime de estelionato, apropriação indébita, lavagem de capitais e organização criminosa. Além disso, também, em tese, a gente poderia colocar na responsabilidade penal o crime de extorsão, associação criminosa,
não entendo bodegas nenhuma de penal, mas talvez também em um crime contra a ordem econômica, já que seria tipo uma dominação, né, do mercado. E, sei lá, talvez, vamos imaginar, uma dessas ações seja julgada pelo mérito. A pessoa perde, julgada inocente. E aí impeça com que, de uma forma correta, com um profissional, um advogado correto, vá propor, rediscutir isso. Poderia, sei lá, talvez falar na perda de uma chance, já que está submetendo a uma coisa que é evidente que é ilegal. Então, a responsabilidade, por mais que a OAB vai ter um papel de destaque, ela também não se limita a apenas a ser a instituição. E comprovada a litigância de má-fé dentro do processo, ele pode sofrer a multa por litigância. A multa por litigância pode atingir a parte e também o advogado, se da parte dele também houve isso. Então, as consequências aqui são diversas para esses colegas aqui. Espero, né, que eles consigam se defender e demonstrar a legitimidade de cada uma das mais de 78 mil ações. Daí eles nos ensinam a pegar tanto cliente assim. E talvez eles tenham aqueles vídeos, né? Como conquistar clientes para o seu escritório de advocacia, né? Baixe o e-book grátis e inscreva-se no nosso Masterclass, né? De conquistar clientes para o seu escritório, né? Às vezes ele fez algum desses cursos do Instagram, né? De advocacia, de advogado com 3 anos de advocacia, querendo ensinar todo mundo a captar cliente. Se eu conseguir 78 mil ações, se eu consigo, você consegue também. Então vamos para a nossa segunda notícia. Juiz manda Apple fornecer carregador à consumidora. O juiz de direito Guilherme de Macedo Soares, da segunda vara do Juizado Especial de Santos, São Paulo, mandou a Apple entregar o carregador do iPhone 12 à consumidora que comprou o aparelho celular recentemente. Recentemente, a Apple anunciou que os celulares seriam vendidos sem o carregador e sem os fones de ouvido. A justificativa da empresa foi a redução do impacto ambiental na produção dos aparelhos. A redução desse impacto tem a ver com a diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera. Uma consumidora comprou um iPhone 12, no entanto observou que seu aparelho veio sem o carregador, conforme anunciado pela empresa em outubro de 2020. Para a autora, a estratégia da Apple é, na verdade, uma venda casada, já que o carregador é item essencial para o uso do celular. A venda casada ocorre quando um consumidor, ao adquirir um produto, precisa levar conjuntamente outro. Vale lembrar que, pouco tempo depois do anúncio da Apple com a novidade, o Procon de São Paulo multou a empresa em R$10 milhões pela venda do aparelho sem o carregador. Antes de entrar na questão da Apple em si, o juiz afirmou que, a pretexto de colaborar com a preservação do meio ambiente, fornecedores vêm lançando mão de campanhas cuja finalidade é, no mínimo, questionável. O caso em tela não é diferente, destacou o juiz. O magistrado concluiu que sim, a venda do iPhone sem o carregador configura venda casada. Abre aspas. Assim, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que se trata de uma venda casada, eis que o consumidor impossibilitado de carregar de maneira usual o seu aparelho celular, ou seja, na tomada, se vê obrigado a, além de adquirir o produto, também desembolsar mais uma quantia relativamente ao carregador, aumentando os lucros da requerida. O magistrado explicou que o carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível. Para o juiz, é absolutamente questionável se a intenção da Apple é preservar o meio ambiente ou reduzir os seus custos, e assim aumentar a sua margem de lucro. Assim, e por fim, o juiz julgou procedente o caso e condenou a Apple a entregar o carregador à consumidora. A Apple fez um discurso muito bonitinho, eu lembro na época, né, de proteção do meio ambiente, preservação, para o pessoal usar o carregador do telefone antigo, mas ela esqueceu que as pessoas vendem o telefone antigo com o carregador para comprar um novo, né, ou depois que compram um novo. Então, pelo menos aqui em Terra Brasília, né, realmente é uma estratégia de venda casada, né? A estratégia foi interessante, né? A Apple diz, olha, nós vamos preservar o meio ambiente, nós poderíamos plantar milhares de mudas de IP no Brasil, nós poderíamos
doar dinheiro para uma organização não governamental, mas nós vamos fazer com que você, consumidor trouxa brasileiro, pague R$9.000 no celular e ainda receba ele sem carregador, né? Então essa é a nossa contribuição para o meio ambiente, né? Achei muito interessante, parabéns aí ao departamento de marketing da Apple, realmente eles foram muito bem nessa estratégia. E como se o celular não funcionasse sem ser carregado, né? Fosse a energia solar, largasse ele no sol e ele se carregasse. A Apple podia fazer isso, daí ela iria preservar o meio ambiente. Ou, por exemplo, né, imagina que se essa estratégia aí, ela se disseminar para outras empresas, né, você vai comprar um carro, aí o carro vai dizer, né, considerando aí a quantidade de pneus que são descartados inadequadamente todos os anos na natureza, então nós vamos vender o carro, mas ele está sem o pneu, né? Então você vai comprar o carro aqui, mas leva ele sem o pneu. Depois você usa o pneu do seu carro anterior no seu carro novo, né? Mais ou menos nesse sentido. É isso aí. E aí tem a ideia da venda casada, né? Consumerista raiz. Eu já percebi que eu sou voto vencido aqui. Eu apoio a Apple nessa. Eu acho que a Apple tem razão nesse ponto, cara. Acho que o juiz caminhou no sentido errado. Só que não, assim, aí você quer se vingar porque você tem um Moto G, né? Não, quero fazer propaganda para a Apple. Aí, Apple, tamo junto, hein? Quer ganhar o iPhone. Não, cara, pior assim que eu acho que, de fato, a Apple tá correta e houve uma má interpretação da parte do magistrado. Por quê? Não é defendendo a Apple, não, até porque eu não gosto de iPhone. Aí, caguei com o patrocínio já. É que, de fato, tecnicamente falando, não é o carregador. Porque o carregador vem. Porque o carregador é o cabo USB. O que não vem é o adaptador de tomada. E realmente há uma preocupação ambiental nisso. Porque a Apple, para atrair investidores, ela abraçou uma bandeira assim, de querer reduzir a poluição, essas coisas de poluição. Aí uma das maneiras de fazer isso, reduzindo os custos, consequentemente também é parar de fazer esse adaptador de tomada. E aí se a gente vê o perfil do consumidor de iPhone, é meio que óbvio que o cara vai ter um adaptador de tomada. Eu não sei se o cara faz muita questão de ter um adaptador de tomada com uma maçãzinha mordida. Esse é o símbolo, né, acho que é da Apple, não sei. E aí, cara, isso acaba repercutindo em outras coisas. Por exemplo, a embalagem é menor. Então, a produção não só de não fazer adaptador, mas em relação ao formato da caixa do produto é menor. Então, ajuda um pouco o meio ambiente. E outra coisa, o carregador USB, você carrega em qualquer canto. Então, eu acho que houve uma má interpretação por parte do magistrado nesse ponto, e eu não vejo como uma venda casada, porque o adaptador de tomada eu não vejo como indispensável. Essencial, desculpa. O carregador do USB, sim, ele é. Mas o adaptador de tomada, eu praticamente não entendo que não é. Até porque cada país... Seu discurso SOS Mata Atlântica não me convenceu, porque comprando o celular de R$9.000, não é o adaptador que vai salvar o meio ambiente, né? Então, até porque se fosse o caso, então a Apple não deveria vender, e deveria dizer, se você consumidor não tem, então você solicite que a empresa vai entregar para você posteriormente um adaptador. Agora, a empresa diz, não vamos fornecer, você vai pagar, mas se você quiser, tem aqui para vender. Ou seja, o carregador será produzido da mesma forma. Então, os recursos naturais serão utilizados igualmente, né? A estratégia foi interessante. Eles têm um adaptador próprio, cara. Eles têm um adaptador próprio? Eu não sei disso. Eu não sou usuário da Apple. Acho que deve ter, né? Eu não sei, eu não tenho iPhone. Mas antigamente vinha na caixa todo o celular. A gente falando de conhecimento de causa, né? O Fernando que tem iPhone, o iPhone 6S. O aparelho vem ali com o cabo e vem com esse adaptador. Aí a empresa ela não fornece mais esse adaptador, sob a alegação de que se você já tem um iPhone, você vai comprar um novo iPhone, você vai usar o seu adaptador antigo.
ou se você tem outros aparelhos também da marca, normalmente quem compra da marca vai comprando outros aparelhos, você utiliza o mesmo adaptador para todos os seus aparelhos, né? A justificativa é razoável. O que não é razoável é pagar 8 mil, 9 mil reais num aparelho e não receber faltando um pedaço, né? Isso eu não acho razoável. Mas o conceito de venda casada pelo Código de Defesa do Consumidor é o seguinte: é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então, o juiz, nessa interpretação, diz que, necessariamente, ao adquirir o aparelho de celular, você necessita também adquirir o adaptador para carregar ele. Então, ao não fornecer, você força que ele adquira o celular e mais o adaptador. Então, quando ele deveria vir junto com o produto. E outra, a bateria de iPhone não dura nem um dia direito, né? Então, você imagina você ali com o seu iPhone andando aí procurando um cabo USB para carregar o seu iPhone, que tem que carregar toda hora, né? Aí você faz igual aqueles que compram aquela capa que tem uma outra bateria dentro para dobrar a duração, daí fica com o Motorola PT550 no bolso. O primeiro celular que veio para o Brasil, aquela coisa ridícula. Então, mas essa foi a interpretação. Então, dado isso, que ele já foi multado, eu não sei se a Apple está fornecendo carregador junto, não é? Agora na venda, já que o Procon multou, né? Outra coisa assim, que eu acho Não um tá pouco questionável nessa ação, não na questão de não fornecer o adaptador, mas a postura da consumidora em ter judicializado isso. Pelo que eu entendi, ela comprou esse ano. E aí a Apple está anunciando desde outubro de 2020 que não vai vir carregador. Aí ela compra, desde outubro, falando que não vai vir. Aí ela, vamos imaginar, em março ela compra o iPhone e fala: caralho, cadê o adaptador? Daí fala: vou judicializar. Eu acho isso um pouco questionável. Agora, o que eu acredito que foi correto aqui, correto no sentido assim, compreensível, é a atitude do Procon, que já, de forma antecipada, já buscou, por meio das suas atribuições, notificar a Apple em questão do carregador e tal. Agora, assim, a consumidora judicializar, sabendo, já sendo informada que não vinha o carregador, e abrir a caixinha e falar: cadê o carregador? Isso eu achei também um pouco questionável. Eu acho que ela não foi surpreendida, ela sabia desde o começo. Mas é aquilo que eu falei, Apple, tamo junto. Tá bom. Aqui em uma consulta rápida ao site da Apple, esse adaptador custa apenas R$199. Então, a empresa, na hora de fazer uma política ambientalmente linda como essa, né, ela também não economiza na hora de fazer o consumidor pagar um valor bastante razoável pelo produto, né? Então, você tem que comprar o produto e mais o carregador de R$199, né? Poderia, então, comprando o seu carregador, nós plantaremos uma muda de um pé de manga aqui em Amambai, né, um pé de guavira, mas aí existem outras formas de se preocupar com o meio ambiente. Eu fico, de certa forma, revoltado. Já que eu não sei patrocinado pela marca mesmo, então eu vou falar. Esse adaptador faz alguma outra coisa? Ele faz alguma outra coisa ou só carrega mesmo? Pelo preço deveria fazer, né? Mas não, apenas carrega. Pelo menos bom dia. Não, mas não faz. Não vem a Siri instalada nele. E vamos para a nossa terceira notícia, né? Não teremos o patrocínio da Apple, talvez tenhamos o patrocínio desta outra empresa, né? Empregado que fez live na internet falando mal da empresa é condenado a indenizá-la em 10 mil por danos morais. Um empregado que fez uma live no Facebook contra a empresa em que ele trabalhava foi condenado por danos morais em Rio Verde, no sudoeste goiano. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que o ex-empregado pague uma indenização de 10 mil para a multinacional do ramo alimentício BRF.
A advogada do trabalhador, Poliana Moisés dos Santos, informou ao G1 que vai recorrer da decisão. Enquanto eu não estiver bem de saúde, eu não piso em perdigão, disse o empregado em parte do vídeo. Em outro trecho da live, o trabalhador contestou a segurança em relação à prevenção de contaminação do coronavírus. Somos contaminados pelas máscaras que são usadas repetidamente. Até certos cachorros estão sendo cuidados melhor do que nós por esta empresa. Nós temos sido tratados como lixo, disse o empregado. Em primeira instância, a juíza Valéria Cristina de Souza Silva Elias Ramos, da Terceira Vara do Trabalho de Rio Verde, negou a indenização por danos morais pedida pela empresa. A magistrada determinou apenas a retirada do vídeo do ar e estabeleceu multa de R$1.000 caso não obedecesse. Após esta decisão, o trabalhador tirou a live do ar. Segundo o advogado da empresa, Rafael Lara Martins, o vídeo já tinha sido assistido mais de 10.000 vezes, além dos possíveis compartilhamentos em mídias digitais, como aplicativo de mensagens, onde não é possível mensurar o alcance, por isso recorreu à decisão ao tribunal. No último dia, 1º de maio, o desembargador Wellington Peixoto destacou que a informação falsa e caluniosa do dito colaborador da reclamada viralizou em pouquíssimo tempo. Portanto, segundo ele, fica comprovado o ato lesivo praticado pelo empregado, ofendendo a imagem da empresa. Além dos R$10.000 de indenização, o trabalhador ainda deverá pagar os honorários de sucumbência ao advogado da empresa. A advogada de Luiz Antônio, Poliana Seabra, veio a público e manifestou seu posicionamento em decorrência da decisão, que condenou em danos morais pela denúncia nas redes sociais. No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão e o acesso a informações, previsto no artigo 5º da Constituição, consiste em garantia fundamental que merece a devida defesa das instituições democráticas, exigindo, dentre outros mecanismos de proteção, o respeito a tais liberdades do indivíduo. Nesse sentido, a defesa do trabalhador comunica que vai recorrer da decisão e espera que a liberdade de expressão como um direito fundamental seja respeitado pelo judiciário. Ficou brava a advogada aqui, vai recorrer porque vedaram o direito de expressão. Mas daí eu pergunto, quando o advogado vai na rede social e diz o seguinte: sacanagem, pilantragem dessa empresa vagabunda da qual faço parte, médicos vagabundos e corruptos, enquanto a gente tem saúde, ele pode dessa maneira se expressar com tal veemência? Não é retórica. Vamos lá, professor Vinícius, aquele que tudo sabe de direito constitucional. Então, a liberdade de expressão, esse direito individual, por muito tempo ele sempre foi defendido como um direito absoluto, tá? Porque é a própria representação do indivíduo em perspectiva liberal. Só que tem aquela coisa, como o Fabrício destacou nesses trechos, a liberdade de expressão, ela, por mais que ela é um direito que deve ser preservada, ela não pode ser um direito utilizado para atacar o direito de outras pessoas, como é o caso, por exemplo, o direito ao nome, direito à imagem, assim sucessivamente. Então, a partir do momento que representa um abuso por parte do direito, isso sim deve ser penalizado. Eu acho que uma coisa bem interessante assim, de mencionar é que nós temos uma situação que costuma ser o inverso do que a gente vê em níveis de direito do trabalho. Porque aqui a gente está vendo justamente um empregador buscando uma indenização. Um ponto interessante é que, nesse caso, nós temos aqui duas questões para analisar. Uma que é as próprias considerações do trabalhador em relação à empresa no qual ele trabalha, e outra que é o alcance dessas considerações. Por quê? Porque ao postar esse desabafo, essas informações que ele levantou acerca da empresa, ele o fazendo na rede social, ele potencializa os efeitos danosos das informações. Se elas são verdadeiras ou se elas não são verdadeiras, existem as instâncias competentes para tanto. Então, ele poderia procurar ali o Ministério Público do Trabalho, poderia procurar ali
os próprios departamentos de controle internos da empresa, ou mesmo a Justiça do Trabalho, caso seja uma demanda individual, apresentando, então, todas as suas angústias, né, em relação à empresa. Contudo, ele se valeu de um outro expediente, que foi levar essas informações dos quais ele tem acesso justamente porque ele é o empregado da empresa, então ele tem conhecimento porque ele vivencia no seu ambiente de trabalho, logo ele tem acesso àquelas informações por ser o empregado, e violando, então, o princípio da boa-fé que o empregado deve ter com relação ao seu empregador, ele leva para a comunidade essas informações através das redes sociais. Nesse caso, a liberdade de expressão, ela existe. Contudo, também existem alguns mecanismos que servem justamente para resguardar o eventual prejuízo a terceiros. Se esse empregado, ele diz, eu sou empregado, eu contraí o coronavírus, pode ser que eu tenha contraído o vírus na empresa no qual eu trabalho, então seria liberdade de expressão. Agora, quando ele parte para insinuações, afirmações, até porque imagino que ele não tem como saber se ele contraiu lá ou não a Covid, então ele acaba incorrendo numa situação de abuso do seu próprio direito. E, portanto, o Poder Judiciário, da mesma forma que ele protegeria o trabalhador se a empresa fizesse isso com ele, o Poder Judiciário também analisa a mesma conduta praticada pelo empregado em relação à empresa. Especialmente nesse caso, eu acredito que houve o abuso do direito, porque ele usa de palavras como vagabunda, não é? Chama médicos de vagabundo, então, empresa pilantra, colocando a sua indignação, né, de uma maneira para prejudicar a imagem da empresa também, não só externando a sua indignação. É claro que a gente se solidariza com a pessoa porque ela está ali indignada, porque ficou doente, né, exposta a risco, mas todos nós estamos expostos a risco. O Código Civil, no seu artigo 87, diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, quando exerce esse direito, excede os limites, né, do seu fim econômico ou social, da boa-fé ou dos bons costumes. Então, ao exercer o seu direito de livre manifestação, esse trabalhador, esse ex-empregado aqui, ele acabou extrapolando, né, os limites desse direito. E também a CLT, daí no artigo 223, que trata do dano extrapatrimonial na seara do direito do trabalho, fala que causa dano de natureza extrapatrimonial a ação que ofenda a esfera moral ou existencial tanto da pessoa física ou da pessoa jurídica, tanto de empregado como de empregadores. Especialmente da pessoa jurídica, a ofensa à imagem, à marca, o nome, né, são considerados bens tutelados, juridicamente tutelados, da pessoa jurídica. Então, quando ele falou a empresa como pilantra ou vagabundo, ele está se referindo à imagem e ao nome da empresa que ele trabalhava. Então, aí se encaixando na previsão legal aqui, causando, então, esse dano extrapatrimonial. Levando em consideração aí o juiz do trabalho, no caso, na mensuração do dano, dada a divulgação, ali no mínimo 10 mil vezes antes da retirada do vídeo, não é possível mensurar o compartilhamento no WhatsApp, porém, se ele fosse levar a quantidade de divulgação, até que ele tomou em conta quem é que vai ter que pagar isso, porque ele poderia ter feito isso num limite um tanto quanto maior. Acredito que a lei autorizaria o juiz a fazer um valor maior, mas a decisão ela tem totalmente o amparo legal, inclusive do dano extrapatrimonial que passou a compor a CLT a partir de 2017. Ademais, olha a consequência econômica, né, de uma fala sem provas para uma empresa de alimentos, para uma indústria de alimentos. Olha a consequência econômica que isso pode ter. Eu fui um empregado, peguei Covid lá na empresa onde você está comendo o produto. Então, isso afeta significativamente o
a própria exploração da atividade econômica, né? E esse funcionário também, ele violou um dos princípios que a minha avó nos ensinou, né? Inclusive, vou mandar aqui um abraço para a minha avó, Dona Loir. Depois eu mostro o vídeo para ela, vai achar legal eu falar o nome dela aqui no vídeo, que ela diz que o bom funcionário abençoa o lugar onde ele ganha o seu pão, né? Então, certamente que ele violou aí esse princípio, porque ele não abençoou de nenhuma forma o local de onde ele ganha o seu pão, né? E aí acabou tecendo essas considerações, não sei, não temos como saber se verídicas ou não, mas abusando do seu direito, ele acabou sendo pedagogicamente reprimido pelo Poder Judiciário com a condenação no pagamento de uma indenização. E aproveitando uma expressãozinha aqui da notícia, a ideia do Estado Democrático de Direito, tudo isso aí que a gente está comentando sobre a viabilidade jurídica desse pedido de indenização, quando a gente fala em liberdade de expressão, esse direito individual, dentro de um Estado Democrático de Direito, a gente não pode esquecer que todo direito carrega em si um dever, que é justamente não interferir no direito do outro. Então, em relação à liberdade de expressão, quando eu exerço manifesto essa minha liberdade, eu assumo a responsabilidade sobre aquilo que eu digo. Isso aqui é uma das consequências da democracia, sermos responsabilizados por aquilo que nós falamos, seja em cunho ilícito, em cunho jurídico, ou seja também em cunho social, porque a liberdade de expressão ela também pode violar valores fora do mundo jurídico. Então, tipo assim, eu falo mal de uma religião, por exemplo. Eu sofro consequências não só jurídicas, mas também em âmbito social. Então, isso é uma coisa muito importante dentro da liberdade de expressão. Nós somos responsáveis. Você vai para o inferno. Então, jurídica, social e espiritual. Espiritual. Professor Vinícius, você vai para o inferno daquela religião. Já que tocou nesse assunto, professor Vinícius, poderia falar um pouco sobre colisão de princípios de acordo com o Dworkin, Alexis e Canutilho? Eu acho que nesse episódio vai ficar muito extenso esse tema. Que a gente vai ficar muito extenso, né? Então, irmãos e irmãs... Tem que pedir para o STF se eles sabem fazer a diferença entre os três. Depende da decisão, depende do que eles querem. Porque pelas decisões é tudo sinônimo para eles, tanto faz, se dá uma coisa só. Conforme a decisão, o STF ele interpreta da forma que ele entender adequado. Conforme o réu. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um episódio do Direito do Mato. Mais uma vez, foi uma satisfação participar aqui deste momento tão agradável na presença do professor Vinícius, do professor Fabrício, tendo aqui a supervisão tecnológica do Paulo, que nos acompanha aqui desde, não me lembro agora de qual episódio, mas felizmente já há um bom tempo, vocês podem ver isso pelo episódio 1, que foi gravado sem o auxílio profissional. Agradecemos mais uma vez a sua presença, a sua participação. Pô, Fernando, eu assisti umas 3 horas de tutorial no YouTube pra gente aquele episódio. Não, professor Fabrício, nós tínhamos ali uma produção quase profissional, né? 3 horas de vídeo gratuito no YouTube foi o que deu pra fazer, tá bom. Perfeito, isso aí. Pessoal, a dor da partida é triste, mas necessária. Todavia, fica aquela sugestão de que se você quiser adquirir, você que está assistindo a gente, está ouvindo nosso podcast, a nossa caneca Direito do Mato, que é sempre edição limitada, mas agora nós estamos com alguns novos itens aí disponíveis. Só procura a gente lá nas redes sociais, manda uma mensagem, manda um direct que a gente já informa sobre preços e forma de envio. Beleza? Aliás, fica também aquele convite para vocês conhecerem mais o Projeto Direito do Mato. Dá uma olhada lá, a gente no Facebook, no Instagram. Confira os episódios passados, principalmente o primeiro episódio. Veja tudo que você precisa não fazer para fazer um podcast. Está tudo lá no primeiro episódio. E comenta, compartilha aí. Sempre ajuda aí a gente a continuar no nosso podcast.
É isso aí, pessoal. Se você ficar ofendido, brabo, nervoso, não vá para as redes sociais. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.